Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual horário que você esteja vendo aí em algum canto desse mundo aí grande, né? E sendo membro da comunidade internacional em pesquisa científica. Antes de mais nada, queria agradecer a organização desse terceiro edição, né, da jornada virtual. Muito obrigado pela organização e também pela aprovação deste trabalho. Me chamo Denis dos Santos Alves, sou estudante de Administração Pública pela Universidade Estadual de Campinas e Ciência Política pela Universidade Cruzeiro do Sul, ambas do Brasil, né? Sou técnico de administração pelo Instituto Federal de São Paulo, sou pesquisador bolsista da Unicamp e também do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil. Tenho interesse de estudar, né, e estudo educação em direitos humanos, educação para o desenvolvimento sustentável, relações entre a universidade e o setor público e também análise e avaliação de políticas públicas. Sou membro do Laboratório de Estudos do Setor Público e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre meu estudo do último ano, no qual eu analiso, né, eu faço um olhar da educação para o desenvolvimento sustentável no contexto brasileiro, né? Aí aproveitando, fazendo um panorama sobre o currículo de ensino do Estado de São Paulo. Fiz esse estudo sobre a orientação da professora Milena Pavan Serafim com a orientação da professora Thais Prissadinho, tá bom? De maneira introdutória e já apresentando a significância do estudo, né, e o contexto que ele se insere. Quando a gente fala de educação para o desenvolvimento sustentável, é crucial falar sobre desenvolvimento sustentável em si, né? Então, qual perspectiva a gente acaba adotando e entendendo o motivo da importância desta prática educativa, considerando o desenvolvimento sustentável, né? Esta forma de desenvolver, né, ali elaborada em 1987 pela Comissão das Nações Unidas de Meio Ambiente e Desenvolvimento, coloca que, de maneira, parafraseando, né, coloca que a gente deve alcançar uma forma de desenvolver, então, satisfazendo nossas necessidades, sem prejudicar que as gerações futuras consigam satisfazer delas, ok? E nessa discussão muito ampla, complexa e que guia as Nações Unidas, de maneira geral, coloca-se, né, a educação em dois momentos, que a gente identifica nos relatórios gerados pelas conferências, né, pelas grandes conferências. Né? Então, a conferência de 1972, a de 92, a de 2002, e mais tarde ali o encontro da Assembleia Geral da ONU em 2015. Tá bom? A gente vê um contexto inicial que compreende a educação enquanto auxílio, né, para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, de maneira marginal, tá bom? Para deixar bem explícito. Mas futuramente, quando a gente vai lendo os relatórios, a gente vai ver que a educação vai assumindo um papel mais central, ao ponto que em 2002 surge então a educação para o desenvolvimento sustentável, né? Uma prática educativa ali única direcionada para isso, né? Então, que daí depois vai existir uma série de debates em relação ao seu conceito, mas que de maneira geral busca a mudança da forma como as pessoas pensam e agem, visando um futuro sustentável, tá bom? Quando a gente vai identificar na Agenda 2030, fica extremamente explícito essa nova forma de entender, né? Na Meta 4.7, a gente identifica a educação para o desenvolvimento sustentável como uma obrigação a ser incorporada nos currículos de ensino, avaliação discente, formação docente e nas leis educacionais aí de todos os países que ratificarem a meta ali, no que é o caso do Brasil, tá bom? Então, o Brasil, que estamos aqui em análise, ele tem a obrigação de incorporar essa prática educativa. Mas, para alcançarmos aí essa discussão, é necessário a gente primeiro fazer alguns apontamentos, né? Alcançar alguns objetivos aqui. Primeiro, qual o contexto histórico da educação para o desenvolvimento sustentável na América Latina e Brasil, tá bom? Em um segundo ponto, né, agora já pegando o nosso objeto de estudo ali, aquele que a gente vai fazer um panorama geral, né? Qual que é a presença de norteadores aí no currículo de ensino do maior estado em termos de população do estado, em termos de população do Brasil, né? E também se exige o cumprimento das premissas neste mesmo currículo, tá bom? Qual foi a metodologia que eu utilizei para alcançar esses objetivos? Primeiro, eu realizei uma revisão biográfica, né, e pesquisa documental em documentos oficiais da Unesco, ONU e dos próprios países da América Latina, em especial do Brasil, tá bom?
Em segundo, eu delimitei os termos-chave que eu irei buscar, né, que eu busquei no currículo de ensino a partir da Agenda 2030. E, por fim, eu analisei o currículo paulista, fiz um procedimento analítico nesse sentido. Quais foram os resultados que eu alcancei? Primeiro, qual que é o contexto histórico da educação para o desenvolvimento sustentável na América Latina e Brasil, né? Quando a gente vai analisar a literatura, a gente vai identificar um volume pequeno de produções, né? Em especial, aí eu estou fazendo referência a pesquisas realizadas na Scopus, na Web of Science, no próprio Google Scholar, né? Então, a gente tem aí esses 3 bases de dados aí, no qual, quando a gente vai procurar, a gente identifica uma quantidade pequena, assim, quando comparado à discussão de desenvolvimento sustentável em si, né, que é muito ampla, com milhares de publicações, assim, milhares. A gente identifica alguns estudos também que vão apontar um contexto histórico um tanto refratário para essa prática educativa, né? Então, vamos apontar aqui o quê? A América Latina, quando iniciou a década para a educação, para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né, existiu um processo de estudos se havia aderência ou não por parte desta região nesta prática educativa, né? E essa região, ela vai falar o quê? Não, a gente acha que não há necessidade, com exceção ali da Colômbia, né? A gente não acha que não há necessidade de incorporar essa prática educativa. No Brasil, especificamente, né, a gente tem um autor chamado Bastos, o sobrenome dele é Bastos, ele vai apontar que existiu um grupo no Brasil que, ao coletar as informações relativas a essa incorporação, se há uma posição favorável ou contrária a essa incorporação dessa prática no Brasil, esse grupo retardou a publicação de alguns resultados, né, que poderiam possivelmente direcionar para um outro caminho no Brasil em relação a essa prática, né, principalmente entre os jovens, que aparentemente teve boa aceitação por essa prática educativa. Então, a gente tem um contexto histórico na América Latina e Brasil de refração a essa prática educativa, tá bom? Então, dado esse panorama inicial, a gente pode entrar agora no currículo de ensino do Estado de São Paulo, né? E como que eu fiz aí a análise deste currículo do maior estado subnacional brasileiro. Analisei a Agenda 2030, extraindo termos por frequência por ODS. Então, eu peguei cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, coloquei em um mecanismo de encontro de frequência por termo, né? E aí eu consegui esses termos aqui totais, né? Incluí também alguns pela ausência da identificação. Então, por exemplo, alimentação, alimento, aprendizagem, bem-estar, que são termos comuns nas discussões em relação ao desenvolvimento sustentável como um todo, né? Formando, então, essa lista completa aqui de 42 termos, tá bom? Então, são bastante quantidade de termos, né? Em relação ao procedimento analítico, né, a gente tem um passo a passo aí no qual eu peguei o currículo, né? O currículo são 2 documentos em PDF, tá? Então, eles são documentos virtuais, acessíveis, né? Então, é possível acessar pela internet. Então, inclusive, está no artigo no qual a gente caminhou para este congresso, tá? Caso queiram ler e entender todo o funcionamento do estudo. Identifiquei esses termos no currículo, né? Então, vi qual trecho eles estavam, cataloguei esse trecho, colocando página, área do conhecimento, né? E depois eu fiz uma validação do trecho a partir de documentos emitidos pela Unesco, né? Que é a agência da ONU promotora aí, obrigada, em promover essa prática educativa em todo o mundo. Então, existe 2 formas ali de objeto, né? Então, a gente tem o objeto de conhecimento, no qual são uma lista de conteúdos, né, de maneira geral, que devem ser abordadas, e a gente tem uma lista de habilidades e competências que devem ser abordadas. Então, o documento brasileiro apresenta essas 2 perspectivas, né? E para a gente ter coerência ali na hora de validar, a gente utiliza a dimensão habilidades para as habilidades e competências dispostas nesses documentos. Quando a gente vai pegar os objetos de conhecimento, a gente pega a lista daqueles objetos de conhecimento também internacional e valida com eles. Dessa forma, a gente tem ali o processo de validação, tá bom? A gente identificou 5.330 termos, tá bom? A gente tem uma divisão ali entre ensino médio e ensino infantil fundamental, dado que os documentos, né,
são divididos ali, não é um currículo em um documento único, são 2 volumes, como eu acabei de falar. Aqui é a soma desses termos, né? Então, se eu fosse um currículo só, a gente identificaria desta forma, uma soma simples dos termos identificados aqui, né? E me dá essa proporção. A gente transforma, então, os trechos identificados, né, da seguinte maneira. A gente tem os 5.330 termos, catalogamos em trechos, ok? Então, a gente reduziu aí esse número para 2.469 trechos, tá bom? Então, 5.330 termos estão inseridos nesses 2.469 trechos. Após a validação, que eu acabei de explicar, a quantidade de trechos foi para 1.363 trechos, tá bom? Observação, tá? 5.330 termos é o equivalente a 2% do total de termos existentes no documento como um todo, tá bom? Então, para vocês terem noção de que forma, né, em quantidade proporcional ao documento como um todo se demonstra aí esta prática educativa ou os termos que estamos aqui procurando, tá bom? Já iremos apontar algumas decisões indicativas. A gente tem aqui uma distribuição dos trechos, né, validados por área do conhecimento. Então, a gente vê que aqui, ó, ciências humanas e linguagens apresentam esses trechos em grande quantidade, né? O mesmo pode se dizer de ensino religioso, matemática e suas tecnologias. São 2 áreas aqui com uma apresentação pouquíssima de trechos, né? Que chega a 10%, menos, né? Quase 10% ali em comparação a linguagens e ciências humanas, e esse daqui que chega a quase 5% ali, mais ou menos, é bem próximo de 5% em relação às ciências humanas e linguagens. Já a ciência da natureza já apresenta um pouquinho, uma quantidade um pouquinho maior ali, né? Então, demonstrando aí que apresenta em relação às ciências humanas e linguagens 50% ali menor, aproximadamente, tá bom? Em relação aos outros pontos, a gente tem do ensino médio, né? Que é do ensino infantil e fundamental, e aqui do ensino médio. A gente identifica aqui que as mesmas 3 áreas que têm relevância no ensino médio, em termos de trechos, em quantidade de termos, relevância nesse sentido, tá bom? São as mesmas, né? Então, novamente, linguagens e tecnologias ali com 161, ciências humanas, sociais com 135, ciências da natureza com 98, tá bom? Então, a gente pode ver que existe uma tendência do currículo a concentrar nessas áreas esses trechos validados, tá bom? Mas observem que existe mais categorias aqui, né? Aqui são chamadas de itinerários formativos, tá bom? Esses itinerários formativos é um aspecto do currículo do ensino médio aprovado pela uma nova legislação brasileira, porém essa área aqui não é obrigatória, tá bom? Então, jovens não são obrigados a estudarem todos os itinerários, na verdade é opcional, tá bom? Aqui é a soma também, que nem a gente fez no ensino fundamental e infantil. Chegando na conclusão, né, a gente observa que existe pouco ou pouquíssimo alinhamento com a educação para o desenvolvimento sustentável. Bem como, por quê? Existe esse pouco ou pouquíssimo alinhamento, a gente não consegue identificar algumas características da educação para o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a ausência de uma distribuição melhorada entre as áreas do conhecimento, né? Não se busca igualdade, mas uma distribuição melhor entre as áreas do conhecimento, né? A gente tem uma concentração ali. A gente tem uma subapresentação também desses termos, né? Então, 2% no total de 5.000, que depois foram reduzidos ali no trajeto de validação. E, de maneira geral, o que isso nos representa, né? É um indicativo de distanciamento nacional da prática educativa aqui em análise, porque esse estado é um estado emblemático no contexto brasileiro, né? E, por fim, é o ponto que essa pesquisa ainda tem continuidade ali nos estados de Roraima e Rio de Janeiro, que são estados subnacionais brasileiros também, né? Esse daqui é o segundo maior contribuinte do PIB, né? Então, ele tem é bem expressivo nesse sentido, e esse aqui é o menor contribuinte. E a gente vai analisar aí nesse sentido aí qual que é a importância aí do contexto socioeconômico para a incorporação ou não da prática educativa que estamos colocando aqui em jogo, tá bom? Agradeço pela atenção e mais uma vez aos organizadores do evento.